falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido e me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor é sem limites, e em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, as obras que Ele faz, o seu amor é sem limites. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Não há nada igual, não há nada melhor.
a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença
Vitinho, é com você. Olá, gente. Boa noite. É que eu tô aqui no meio da igreja, mas. Peraí. Fazer a oração. Oremos. Senhor, bom Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um culto online, pelo Santo Espírito. Que o Senhor nos abençoe, abençoe o pregador, o convidado que vai passar a palavra. Que não abençoe só ele, abençoe também, Senhor, a todos que estão online.
E os que não conseguiram entrar ainda, que só abençoe também. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Em muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Provérbios capítulo 25, verso 28. Em um mundo cheio de tentações e distrações, manter o controle sobre nós mesmos é um desafio constante. Mas o Espírito Santo nos capacita a viver com equilíbrio e sabedoria. Domínio próprio é um fruto do Espírito que revela o nosso controle interior, a capacidade de governar nossas emoções, desejos e ações. Jesus nos mostra o exemplo perfeito, vivendo sem ceder ao pecado e sempre focado na vontade do Pai. Talvez você esteja lutando com algum hábito, pensamento ou emoção que parece difícil de controlar. Lembre-se que não estamos sozinhos. Nessa jornada, o Espírito Santo nos fortalece e guia. Hoje, reflita em que áreas da sua vida você precisa de mais domínio próprio. Será em palavras, atitudes, emoções ou hábitos diários? Vamos orar? Senhor, conceda-nos o dom do domínio próprio. Nos conceda esse fruto tão especial e importante para que nos ajude a controlar as nossas emoções. E assim a gente possa viver de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo fortaleça a sua vontade hoje, para que você possa viver plenamente no poder do fruto do Espírito. Boa noite, irmãos. Hoje vamos fazer o motivo da oração. O motivo da oração de hoje, deixa eu só mudar aqui. O motivo de oração de hoje é para que cada cristão viva cheio do Espírito Santo. Nossa, irmãos, a gente precisa, para a gente ficar cheio do Espírito Santo, que a gente esvazie da gente, né? Não tem como o Espírito Santo nos encher se a gente já está cheio do nosso eu, do nosso interior, da nossa carne, né? Desse mundo transitório que é tão complicado. Então, que a gente consiga esvaziar e encher do Espírito Santo para que o Espírito Santo consiga nos falar com a gente, né? A gente consiga ter comunhão com o Espírito. E para que a plenitude do Espírito me leve a uma vida de amor e dedicação à causa de Deus, né? É importante que a gente tenha essa comunhão com o Espírito Santo, a gente consiga escutar o que ele fala para a gente e a gente agir de acordo com o que ele fala com a gente, não o que a gente quer, não o que a gente pensa que é o melhor para a gente, né? A gente sabe que ele é Deus, ele é uma trindade e ele possa nos orientar para um caminho melhor. É isso que nós pedimos em oração hoje. Nós pedimos tua presença entre nós, Santo Espírito de luz. Vem restaurar em nós o teu fogo abrasador, nos trazendo até Jesus. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós.
se eu cantar, não. Pode ser. Boa noite a todos. Tá dando para me ouvir direitinho? Sim, tá dando. Boa Boa noite. noite. Convido você, então, nessa hora, a inclinar a sua fronte. Vamos mais uma vez fazer uma oração. Pai, nós cantamos para que tenhamos o Espírito Santo em nossa vida. Pedimos que o Senhor nos ajude a querer isso todos os dias, porque é necessário. E queremos alcançar aquilo que o Senhor espera de nós. E só será possível pelo teu poder e pela tua ação. Então, Pai, faça-se a tua vontade em nossa vida. Nos colocamos inteiramente sob o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, acredito que a maioria de vocês estudou o tema de hoje, que é a plenitude do Espírito. E ao observar essa palavra, não sei se você teve a curiosidade de aprofundar no conhecimento da mesma, ela indica uma totalidade. E além de indicar uma totalidade no contexto espiritual, indica uma caminhada constante e se submetendo ao poder prometido por Jesus a cada um de nós. Porque ao subir aos céus, ele disse que nos enviaria o Consolador, conforme temos visto ó, dia a dia nesses dias de clamor, não é verdade? Então, diante dessa promessa, isso é um fato real, um fato que está acontecendo. Agora, cabe a mim ter essa percepção
E só terá a percepção da ação do Espírito Santo aquele que der abertura para isso. E eu gostaria que você já fosse refletindo sobre essa questão, se é que você não o fez até agora. A nossa vida é uma constante reflexão, porque as nossas ações, conforme a palavra de Deus, são ações que não são agradáveis. Agora, há pouco, encontrei com um primo lá na feira, e conversando com ele, ele disse assim, ó, a minha natureza é uma natureza ruim. Aí eu brinquei com ele, é só a sua? Porque a minha também é uma natureza ruim. Mas aí vem essa promessa que Deus nos dá da ação do Espírito Santo. E é bem delimitado aqui na passagem que eu convido você a refletir aqui comigo, lá em Gálatas 5, a partir do verso 16. Gálatas 5, verso 16, a gente vai ver bem distinto esta questão da minha natureza e a natureza que o Espírito Santo quer colocar em mim. Então, em Gálatas 5, a partir do verso 16, eu leio o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Você já prestou atenção nesse texto, se você já o leu anteriormente? Viu aqui a distinção que há entre a natureza da carne e a natureza do espírito? E é claro que uma não combina com a outra, certo? E a promessa de Deus ao nos dar o Espírito Santo é justamente mudar totalmente, transformar por completo essa naturezinha da Quênia, que é uma naturezinha que não é legal. E é algo que eu tenho pedido a ele todos os dias e acredito que você também, pelo que eu tenho percebido de alguns. Talvez eu não tive contato com todos vocês, mas alguns têm demonstrado que têm buscado o poder do Espírito Santo. E vocês viram a confirmação ontem dessa busca pela pregação que a gente teve na igreja. Que experiência incentivadora, não é verdade? Uma experiência que nos levou a refletir que eu tenho as minhas tendências, mas que é possível haver a transformação completa pelo Espírito Santo, se assim eu permitir. E segundo a gente viu na lição, qual que é o pedido que Deus faz para mim? Nascer de novo. E pela olhada que eu dei aqui nas telinhas, a maioria das pessoas aqui já passou pela experiência do novo nascimento, lá no tanque batismal, não é verdade? Mas pode ser que tenha alguém que ainda não passou por essa experiência. E eu quero dizer a você que não passou. Procure esse poder que está oferecido a você também e viva essa experiência. E você que já passou pelas águas batismais, eu quero dizer a você que aquilo foi só o começo da obra que Jesus quer operar em sua vida. Porque a santificação, ela é uma obra contínua, diária, e é algo que vai te acompanhar até o momento em que Jesus disser assim, ó, está feito. E até que esse momento chegue, eu preciso estar alerta e clamar pelo poder do Espírito Santo, porque as ações do Espírito, elas somente são discernidas pelo Espírito. E se eu não estou buscando, eu vou discernir que algo que eu estou fazendo ali não está legal? Você acha que vou? Então eu preciso me submeter a isso e estar atenta às distrações que estão à minha volta. Porque vocês viram aqui no texto que eu li.
A carne milita contra o espírito. E o espírito contra a carne. É uma batalha real, meu irmão e minha irmã. E isso é todos os dias e todos os momentos. Agora vem a beleza de tudo, sabe qual é? Quanto mais eu busco a presença do Espírito Santo em minha vida, menos poder as ações da carne terão sobre mim. Já pensou nisso? E quanto menos poder elas tiverem, então essa naturezinha da Quênia vai o quê? Sendo eliminada, morrendo. E eu quero aproveitar aqui para fazer um comentário sobre o culto de hoje da madrugada. Aqueles que participaram ouviram o pastor Neto dizer que existem algumas coisas que ocorrem no nosso meio que são nojentas. Sabe? Se a Quênia ficar assim, aquela encrenquinha, aquela coisa assim, na casa do Papai do Céu, isso é agradável? Não é. Se a Kênia chegar ali para a Kelly e falar assim, tá vendo, Kelly? Aquele irmão lá do departamento tal tá assim, assim, assim. Eu te pergunto, isso é obra do Espírito? Então, assim, a Kênia precisa vigiar e tirar da vida dela esses sentimentos que não são obra do Espírito. E para que isso aconteça, somente pelo clamor, que é o que nós estamos fazendo. E antes de continuarmos, eu quero que você reflita e pense: você quer consagrar realmente a sua vida a Deus? Quer se submeter por completo à ação do Espírito Santo? E quer que ele seja derramado em sua existência na plenitude dos momentos que você tem vivido? Pense nisso. Busque. Está à sua disposição, ele está aí do seu ladinho, certo? Então vamos continuar agora a leitura. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Lembra do que eu perguntei a você e pergunto a mim também? Eu quero mesmo morar com Jesus? Eu quero mesmo que o Espírito Santo habite em mim? Então eu preciso, se praticar alguma dessas coisas, pedir a Ele que mande para bem longe. Bem longe mesmo, que não faça parte da minha vida tais práticas. Isso é possível? É. Porque se Ele promete, Ele é fiel e vai cumprir. E agora vem a parte linda, né? Que é o contrário de tudo que a gente comentou agora quanto a essas obras da carne. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E quando você ouve essa expressão assim, ó, não há lei, o que vem no seu entendimento? Tem alguém aí que gostaria de expressar? Se você pratica as obras do Espírito, contra você não há? Contra estas coisas não há lei. O que você entende disso? Vamos, quero a participação, pelo menos um, não precisa atropelar, não. Pode abrir o microfone e se expressar. Posso falar, Kênia?
Pode? Eu penso assim, que se você... A lei serve para quê? Assim, se a gente pensar no geral, para condenar aquilo que é errado, né? Então, se eu estou tendo atitudes corretas, a lei não vai agir contra mim. Exatamente. Alguém mais quer participar? Ou ficou claro a expressão da Luana? Deu para entender? Então, a lei está ali para mostrar qual é a vontade de quem? De Deus. E se eu estou agindo sob as orientações do nosso Deus e obedecendo, tá tudo certo. Então, para mim, não haverá condenação, tá? Então, que você possa buscar essa vida para você e pensar em alguém, porque conforme é do conhecimento também da maioria, se não de todos, você não vai para o céu sozinho. Vai ter muito mais gente, né? Mas alguém, pelo menos uma pessoa, pela sua influência. Já pensou nisso também? E agora a próxima passagem que a gente vai refletir sobre ela é a que está na lição. Gostaria que aqueles que estão com ela aí acompanhem. Quem não está, está lá em Efésios 3, 16 a 19. Aí você pode, então, acompanhar aí a leitura. Olha só que bonitas essas palavras e que nos transmitem muita paz. Peço a Deus, segundo a riqueza da sua glória, que conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu espírito, no íntimo de cada um, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Que consolo para mim e para você, você concorda? E que promessa. E quando se fala assim, ó, em enraizado, hoje eu vivi uma experiência assim que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu fui levar minha irmã ao dentista. E quando eu cheguei lá no consultório, não tinha lugar para estacionar o carro. E é um local em que a rua é apertadinha, porque eu não sei quantos de vocês conhecem o Parque Anhanguera. E é lá o consultório. Mas ao lado tinha um terreno baldio e com lugar para colocar ali, né? Quando eu estacionei o carro, que eu olhei do lado, gente, era uma árvore tão grande, o que que veio na minha cabeça? Essa árvore, com esse tempo aqui, ela pode cair em cima do meu carro, conforme a gente tem visto nos noticiários, não é verdade? Aí, quando eu saí e olhei o tipo de árvore, eu pensei, essa árvore tem a raiz mais profunda. No meu leigo conhecimento sobre árvores, já imaginei assim, e fui tranquila lá para o consultório, certo? Então, assim, na minha forma de ver, aquela árvore resistiria a um vento mais forte caso ocorresse. Então, eu fui, voltei para o carro tranquilamente, a árvore estava do mesmo jeitinho, graças a Deus. E semelhante a essa árvore que eu vi, é o que eu e você precisamos buscar, nos enraizar na palavra, em Jesus, para que estejamos alicerçados. E essa obra é de quem? Quem é que faz isso comigo? O Espírito Santo. É maravilhoso pensar nisso. E é consolador também.
E nós podemos, com certeza, mesmo diante de tantas realidades assim que a gente não queria, né, que acontecesse, mas acontece, a gente ficar firme até a volta do nosso Senhor Jesus. E eu acredito ser essa a vontade dele. E sei que você acredita também, tá? Então, que a gente possa buscar isso a cada dia e nos mantermos firmes ao lado de Jesus. E com uma vida transformada, alicerçados no Evangelho. E, com certeza, o meu desejo e o seu não será outro a não ser testemunhar. Testemunhar de que Jesus está comigo e de que em breve ele vai voltar. E aí vem outra situação que eu vivi agora há pouco. Nós estivemos na casa da mãe da patroa do meu esposo e lá ela expressou justamente essa questão e o conhecimento de que pelas coisas que têm ocorrido, algo grandioso está para acontecer e a gente precisa se apegar a quem? A Deus. Ela não é cristã, pelo que eu saiba, assim. Amorzinho, ela tem religião? Amorzinho, a Marli tem, a mãe da Adriana tem religião? Não? Então, assim, pelo visto ela não tem. Mas o que a gente passa para ela tem despertado algumas coisas e ela sempre nos pede para orar e hoje o pedido foi diferente. Ela está abalada com o que tem visto, né, nos noticiários e especificamente o que tem acontecido em Minas Gerais. E ela diz que não tem outra saída a não ser se apegar a quem? A Deus. Então, muitas pessoas estão sedentas. E com certeza, se testemunharmos aquilo que Deus espera de nós, muito mais pessoas estarão conosco nessa caminhada rumo aos céus. Você concorda? Então, a plenitude do Espírito Santo consiste em uma entrega diária ao Senhor, reconhecendo que a experiência espiritual de ontem, por mais profunda que tenha sido, precisa ser renovada constantemente. Essa busca não é um evento isolado, mas um processo contínuo e progressivo, que molda o caráter e a perspectiva, permitindo viver de forma autêntica. E eu quero levar você a refletir sobre essa palavra autêntica ou autêntico. Você é autêntico? Você é autêntica? Pense um pouquinho sobre isso. Quem é você? Eu acho que vale a pena você pensar e se houver algum pensamento diferente do que está sendo proposto aqui, se entregue a Jesus. Dê a Ele a oportunidade de mostrar que realmente você é o Leives, você é a Ângela, você é a Maria Mércia, você é o Sérgio, você é a Antoneta, você é a Valdete, e assim vai a listinha que está aqui. Seja você. E, ao ser você, se entregue por completo nas mãos de Jesus e permita a transformação que Ele quer operar em você. E viu aqui a leitura? Todos os dias. Essa semana eu resolvi fazer o cálculo, né, de quanto tempo que eu estou nessa jornada. Não sei, alguns aqui sabem, mas o dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, me lembro como hoje. Pastor Mário Ayup, que é tio da minha professora de música, lá da igreja, como se diz, me sepultou vestida de uniforme de desbravadora, porque desbravadores está no meu sangue, apesar de hoje eu não estar exercendo, mas é no meu sangue, pertencia ao Clube Águia Pescadora. Então, ali fui sepultada
para que ressuscitassem uma vida nova em Jesus em novembro de 1983. Aí eu te pergunto, isso me garante a salvação? Garante? Não. Foi uma experiência maravilhosa? Fantástica. Só, como se diz, só vocês passando por essa experiência para ter uma noção, mas a sua experiência foi a sua. A minha foi a minha. E aqueles que gostam de leitura podem ler lá no História da Redenção que existe um grupo expectante, ansioso para se encontrar com você e perguntar assim, ó, Kelly, me conta aí como que foi a sua experiência lá na Terra. Sabiam disso? Sabe? Isso é real, está registrado lá. Então, a sua experiência é única. E que você possa buscar essa experiência crescente a cada dia, buscando mais do poder do Espírito Santo e permitindo essa transformação. As experiências do passado foram legais? Foram. Mas hoje Jesus tem uma experiência ainda melhor para você. Basta crer, basta confiar e basta continuar firme. E que essa firmeza alcance o momento em que ele vai dizer a você: bom está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco? Sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que essa realidade possa ser vivida por você dia a dia. E leve Jesus a quem você puder. Amém? Vamos orar? Bondoso Deus, obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos concede. E Pai, o Senhor sabe quantas coisas eu tenho pedido para que o Senhor arranque desse coraçãozinho aqui. E sei que aqui tem muitos irmãos que estão fazendo isso também. Então, juntos, nos colocamos, ó Pai, diante do Senhor para que essa obra seja realizada. Eu sei que o Senhor quer, e sei que o Senhor vai atender. E nos fortaleça para isso. Abençoe cada pessoa que está aqui, cada um que está, ó Pai, sem aparecer na tela, porque eu sei que tem tela que tem gente que não está aparecendo, mas está aí ouvindo a tua voz. Que o Senhor alcance cada coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus possa abençoar, continuar usando sua vida, para a honra Amém. e glória. E amanhã Amém. nós teremos o nosso penúltimo dia, né, de oração online aqui. Nós convidamos vocês todos a participarem novamente conosco, né? Amanhã como penúltimo dia, último dia na realidade online, mas o último dia mesmo nós teremos na igreja, né? Concluiremos no sábado pela manhã.